Fala pessoal, aqui é o professor Rafa Santiago, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de pré-cálculo falando sobre desigualdades e intervalos. Se liga aí. Então vamos continuar. Nós vamos falar hoje sobre desigualdades, intervalos e valor absoluto. Um número ele é positivo se ele estiver à direita do zero na reta real. Então daqui em diante eu tenho os números que são considerados positivos. O 1, 2, o 3, os números naturais, né? Mas também tem exemplos de raiz de 2, o e, número de Euler, né? E o π. Temos os números negativos são os que estão à esquerda do zero. Então, eles estão para cá, né? Menos 1, menos 2, menos 3, aí eu poderia ter menos raiz de 2, menos o e, menos π. Eles estariam aqui no meio, né? E assim, um número é positivo se ele estiver à direita do zero, um número é negativo se ele estiver à esquerda do zero, ou ele é nulo se ele for exatamente zero, ou seja, só tem o zero como um número nulo, né? Aqui eu tenho o exemplo dos números positivos à direita e os números negativos à esquerda, certo? Então, nós temos as seguintes propriedades, é importante ressaltar. Sempre que for a soma, seja de dois números positivos ou negativos, você vai manter o sinal. Não tem como você somar dois números positivos e um resultado ser negativo. Por exemplo, 2 mais 4 vai ser 6. Não tem como dar menos 6, porque é um número positivo com outro número positivo. Da mesma forma, se eu tiver dois números negativos, por exemplo, menos 5 mais menos 2, eu vou ter menos 7. Eu estou somando dois números negativos. Não tem como esses dois números negativos resultarem num positivo. É impossível. É importante ressaltar essas propriedades, beleza? Agora, em relação aos opostos. O oposto de um número positivo é negativo, ou seja, o oposto de 2 vai ser menos 2. O oposto de um número negativo é positivo. Então, o oposto de menos 4 vai ser 4, certo? Já em relação aos produtos, o produto de dois números positivos é positivo. O produto de dois números negativos é positivo também. É diferente da soma. O produto de um número positivo por um número negativo é negativo. Que eu coloquei aqui do lado, lembre-se, né? É importante ressaltar isso aqui. Que quando você tem sinais iguais, o resultado é positivo. Quando você tem um sinal diferente do outro, o resultado é negativo, certo? A gente consegue ver aqui, positivo com positivo vai dar positivo. Negativo com negativo vai dar positivo. Positivo com negativo ou negativo com positivo vai dar negativo. Então, se você tem sinais iguais, o resultado é positivo. Se você tem sinais diferentes, o resultado é negativo. Beleza? E finalmente aqui eu vou ter o inverso, né? O inverso de um número positivo é positivo, o inverso de um número negativo é negativo. Veja que é diferente do oposto, né? Porque o que é o inverso? 2, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Dois, o inverso de 2 é 1 sobre 2. O inverso de menos 3 é menos 1 sobre 3. Então, você percebe que você não muda o sinal quando você trata de inverso, porque você só está mudando ele de numerador para denominador, você só está invertendo ele. Agora, o oposto, você muda o sinal. Você nunca vai mudar o sinal no inverso de um número, quando você está fazendo o inverso de um número, beleza? Agora, se um número A é menor que B, eu vou escrever da seguinte forma, com esse símbolo aqui, A menor que B. A gente lê A menor que B. Então, por exemplo, 2 menor do que 4, 3 menor do que 5, certo? E na reta dos números reais, o A vai estar mais à esquerda. Então, por exemplo, o 2 está à esquerda do 4. O 3 está à esquerda do 5. Utilizando os exemplos aqui de cima, né? Então, B está mais à direita e o A está mais à esquerda. Porque o A é menor e o B é maior. Beleza? E no caso de A ser igual a zero, o que eu vou ter? Se aqui fosse igual a zero,
que eu tenho? O B está à direita do A, não tá? Se o B está à direita no A, ele é positivo. Ele é um número qualquer positivo. Porque aqui eu tenho um número nulo, que é zero, né? No caso A. Então, portanto, eu vou ter 0 menos B menor do que zero, menos B menor do que zero, e daí eu vou trocar o sinal, né? Porque aqui é negativo, e vou ficar com... Ou eu posso passar do outro lado também, tanto faz, né? B maior do que zero. Portanto, B é um número positivo que está à direita de zero. Ele está à direita na reta real. 0 menos B é menor do que zero, e, portanto, B é maior do que zero, porque eu tenho que inverter aqui, né? Ou seja, se menos B é menor do que zero, B é maior do que zero, porque eu posso passar do outro lado ou inverter o sinal. E quando eu inverto o sinal, é bom deixar claro isso, eu vou inverter a desigualdade. Eu tenho que trocar ela de lado. Então, o maior passa para a esquerda, né? Porque o lado maior estava para a direita, e o menor fica para o zero. Beleza? Agora, a gente viu o A menor do que o B, mas e se o B for maior, né, que o A? Dá na mesma dizer. Só que eu posso escrever da seguinte forma: B maior do que A. Lê-se B maior do que A. Então, o B, de novo, ele está à direita, na reta real. O resultado da subtração de B com A tem que ser positivo, porque B é maior. Antes era negativo, porque a gente fez A menos B e A era menor. Agora, B é maior e tem que ser B menos A positivo, certo? De novo, um número B é positivo se ele for maior do que zero, né? Também tem outra condição de desigualdade que a gente usa, que é menor ou igual a determinado valor. Então, se A é menor ou igual a B, eu posso escrever dessa forma aqui. A menor ou igual a B. Lê-se A menor ou igual a B. Ou então podemos dizer que B é maior ou igual a A. A gente pode escrever da seguinte forma: B maior ou igual a A. Beleza? Logo, se a gente tem 2 é menor ou igual a x, ou x é maior ou igual a 2, x pode ser 2, x pode ser 3, x pode ser 4, x pode ser 5 e assim vai. Porque x é qualquer número maior ou igual a 2. Beleza? E pela propriedade da transitividade, o que é isso? A é menor do que B e B é menor do que C. Então, pegando a reta real, o C ele vai estar à direita do B, que por sua vez vai estar à direita do A. Então, a gente pode concluir nitidamente que A é menor do que C. Porque uma vez que a gente tem um intermediário de comparação, que é o B, o A é menor do que o B e o B é menor do que o C. Então, portanto, a gente vai ter essas posições aqui e A, consequentemente, é menor do que C também. Uma outra forma de escrever, que seria mais interessante até, é colocar A menor do que B menor do que C. Beleza? A gente também tem a propriedade de adição de desigualdades, né? Quando a gente tem duas desigualdades, por exemplo, A menor do que B e C menor do que D, a gente pode concluir que A mais C, eu estou juntando os dois menores, ó. Aqui, A mais C, junto com B e D. Né? Eu estou juntando B e D. Então, A mais C é menor do que B mais D, porque um é menor do que o outro, né? E eu estou somando os dois. Eu estou somando os dois menores e os dois maiores. Então, os dois menores juntos vão ser menor do que os dois maiores juntos, beleza? O que eu poderia pensar aqui? 2 menor do que 3, 4 menor do que 5. 2 mais 4 vai ser menor do que 5 mais 3. O que eu tenho aqui? 6. O que eu tenho aqui? 8, certo? Uma outra forma de provar isso é fazendo A menor do que B e C menor do que D como uma subtração. Se B menos A é maior do que zero, e se D menos C é maior do que zero, a soma de dois números é positiva, que nem a gente já viu. Então, B menos A e D menos C, perdão. D menos C. Isso daqui tem que ser maior do que zero.
B menos A e D menos C. E a gente viu que os dois são maiores do que zero, ó. Então, portanto, a soma de tudo isso tem que ser maior do que zero. De novo, no nosso exemplo aqui. 3 menos 2 maior do que zero, que é 1 maior do que zero, certo? E 5 menos 4 é maior do que zero, porque 1 é maior do que zero. Então, eu vou fazer 1 mais 1, que vai dar 2 a diferença, certo? E 2 é maior do que zero, 2 é positivo. Somando esses dois aqui, né? Então, nós temos que B menos A mais D menos C é maior do que zero. Eu posso rearranjar isso aqui. Eu vou fazer B menos A mais D menos C maior do que zero. Portanto, B mais D eu vou fazer menos A menos C. E eu posso colocar isso tudo aqui em evidência. E ficar B menos A, B mais D, perdão. B mais D menos A mais C. Entre parênteses aqui, porque é a subtração da soma de A com C. Isso aqui maior do que zero, lógico. Se essa diferença é positiva, ou seja, B mais D menos A mais C, B mais D tem que ser maior do que A mais C. Isso aqui tem que ser maior do que isso, que é o que está escrito aqui, ó. A soma de B mais D tem que ser maior do que A mais C. Então, portanto, eu tenho que B mais D maior do que A mais C, ou A mais C é menor do que B mais D, né? Aí vai depender do que você colocar na direita e na esquerda. Mas B mais D é maior do que A mais C, ou A mais C é menor do que B mais D. E temos a propriedade da multiplicação de desigualdades, ou seja, A menor do que B e C maior do que zero, ou seja, C é um número positivo. Se C é um número positivo, eu vou ter A vezes C, perdão, menor do que B mais C. Então, por exemplo, 1 é menor do que 2 e 5 é maior do que zero. Portanto, 5 vezes 1 é menor do que 5 vezes 2. 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10. Porém, se o número for negativo, ou seja, C for menor do que zero, isso aqui vai se inverter, né? Então, eu vou ter 1 menor do que 2 e menos 3 é menor do que zero. Portanto, menos 3 vezes 1 é maior do que menos 3 vezes 2. Perceba que o sinal inverteu tudo, né? O fato de ser negativo aqui mudou tudo. Menos 3 é maior do que menos 6. Por quê? Porque ele está mais à direita da reta real, o menos 3. O menos 6 está mais longe, está mais para a esquerda, certo? Então, portanto, se C é um número negativo, A vezes C é maior do que B vezes C. Então, de novo, para provar essa propriedade, é importante saber a propriedade, mas também saber de onde ela está vindo, né? Vamos considerar primeiro A menor do que B e C maior do que zero. Se A é menor do que B, B menos A tem que ser maior do que zero, ou seja, B menos A é positivo. Como o produto de dois números positivos é positivo, C vezes B menos A é positivo. Aí é só fazer a distributiva aqui, né? C vezes B menos A vezes C. Então, portanto, eu vou passar para o outro lado aqui, isso daqui, né? B vezes C maior do que AC. Ou AC é menor, né? Depende do sinal aqui, do que BC. O que eu poderia fazer aqui? 5 vezes 2 menos 1, né? Porque daí eu teria aqui 1 é menor do que 2, 5 é maior do que zero. E isso aqui é maior do que zero, é bem nítido, né? Com números. 5 vezes 1 é maior do que zero, e aqui é 5, né? Maior do que zero. Já para o caso do C ser negativo, o que eu tinha antes? 1 e 2, certo? E aqui menos 3, menor do que zero. Se A é menor do que B, então B menos A é maior do que zero, ou seja, B menos A é positivo.
Como o produto de um número positivo por um número negativo é negativo, sinais diferentes, eu tenho que o resultado é negativo. Portanto, eu vou ter menos 3, multiplicando 2 menos 1, que é menor do que zero. Menos 3 vezes 1, menor do que zero. Menos 3 é menor do que zero. Certo? Aqui eu só tenho que fazer a distributiva. C vezes B menos C vezes A é menor do que zero. Portanto, BC ou CB menos AC ou CA é menor do que zero. BC é menor do que AC, porque eu estou passando isso daqui para o outro lado. Ou AC é maior do que BC. Por quê? Porque o sinal aqui é negativo e isso mudou tudo. Beleza? Para os números opostos, nós temos que A é menor do que B, certo? Se A é menor do que B, então menos A é maior do que menos B. É o que a gente viu com menos 3 e o menos 6. Isso equivale a multiplicar ambos os lados por menos 1. E como menos 1 é um número negativo, eu vou ter que inverter o sinal da desigualdade. Portanto, aqui, A sendo 2, aqui fica menos 2, certo? Se o B for 5, menos B é menos 5. Portanto, ele está mais distante, ó. Né? Eu estou invertendo, eu estou espelhando. A distância em si é a mesma, ó. A distância em si é a mesma. Mas aí eu estou invertendo o sinal. Então, 2 para a direita é positivo, 2 para a esquerda é menos 2. 5 para a direita é o 5 positivo, 5 para a esquerda é o menos 5. A distância em si é a mesma, né? Mas, que é o valor, né? Que é o módulo que a gente vai ver mais para frente. Mas o número inverteu o sinal, portanto, ele inverte a posição na reta real. Beleza? Já para os números inversos, temos que, se A for menor do que B, então a gente tem três possibilidades. Tanto A como B são negativos, e A menor do que B é menor do que zero, portanto eu tenho aqui menos 5 é menor do que menos 3, é menor do que zero. Ou A e B são positivos, e daí eu vou ter o quê? 0, 3 e 5, por exemplo. Né? Ou A é negativo e B é positivo, porque A é menor do que B, certo? Então A tem que ser negativo e B positivo. Ou seja, aqui tem que ser menos 3, 0 e 5. Que aqui é o A e aqui é o B. Então eu tenho essas três possibilidades. Se os dois números forem negativos, A menor do que B, menor do que zero, ou se os dois números forem positivos, que é esses dois casos aqui, ó, eu vou ter que 1 sobre A é maior do que 1 menos 1 sobre B, ou seja, 1 sobre 3 é maior do que 1 sobre 5. Então vamos provar isso novamente, considerando o produto AB. Se ele é maior do que zero, ambos os números têm que ser negativos ou positivos para o produto ser positivo. Né? Sinais iguais, eu tenho que o produto é positivo. Sendo assim, o inverso do produto também é positivo, porque quando eu faço o inverso, por isso aquelas propriedades lá no começo. Se eu fizer o inverso, eu não altero o sinal. Né? O inverso é que é? 1 sobre A vezes B. Isso é maior do que zero também, como está escrito aqui, aliás, né? Então, eu tenho 2 vezes 3 maior do que zero, que é 6 maior do que zero, ou 1 sobre 6 maior do que zero. Né? Eu fiz o inverso, e fazendo o inverso, eu não vou ter mudança de sinal. Lembrando que a gente tinha A menor do que B. Aí eu vou pegar os dois lados e multiplicar por 1 sobre AB. E, portanto, eu vou ter A vezes 1 sobre AB, que eu posso simplificar A com A, e B vezes 1 sobre AB. Né? Então, eu vou multiplicar aqui, depois eu vou simplificar, conforme eu falei. E eu vou ter 1 sobre A desse lado aqui, certo? Do lado direito, como sendo maior, é maior do que 1 sobre B. Já para o terceiro caso que a gente estava vendo,
A é menor do que zero, que é menor do que B. Então, A é negativo e B é positivo. Ou seja, 1 sobre A é menor do que zero e o inverso de B é maior do que zero. Portanto, a gente vai ter essa situação aqui. Lembra da situação? Que eu tinha menos 3 é menor do que zero, que era menor do que 5. Então, 1 sobre menos 3 é menor do que zero, que é menor do que 1 sobre 5. É o que a gente tem aqui, ó. O A é menos 3, o 5 é o B, eu estou invertendo eles, e daí o zero fica no meio, certo? A inversa de A é menor do que zero, que é menor do que a inversa de B. Ok? Então, resumindo, para simplificar e deixar mais claro, se a gente sabe que A é menor do que B, então, necessariamente, se forem dois números negativos, ou dois números positivos, ou seja, dois números sinais iguais, 1 sobre a inversa do A, é maior do que a inversa do B. Agora, se A é negativo, esse daqui é negativo, né, e B é positivo, que é o terceiro caso, a gente vai ter que A é menor do que zero, que é menor do que B. E 1 sobre A é menor do que 1 sobre B. Não inverte o sinal daí, por quê? Porque esse daqui é negativo. Sendo ele negativo, ele vai ser, mesmo a inversa vai ser menor do que a inversa de B. Né? A inversa dele vai ser menor do que a inversa de B. Então, exemplo com números. Se eu tenho 2 e 4 aqui, quem é menor? 2. Ele é positivo. Os dois são positivos. Então, 1 sobre 2 é maior do que 1 sobre 4. Eu inverto. Tá vendo? Ó, tem uma inversão aqui. Então, por exemplo, menos 4 menor do que menos 2. Eu tenho que 1 sobre menos 4 ou menos 1 quarto é menor do que menos 1 sobre 2. Certo? E se eu tiver o caso de menos 2 menor do que 4? No caso, A é negativo e B é positivo. Eu vou ter que 1 sobre 2 negativo é menor do que 1 sobre 4. Agora, no caso de A for positivo, ou seja, 2, e B negativo, eu vou ter A2 menor do que menos 4. Isso daqui não existe, porque 2 é maior do que menos 4. Então, esse quarto caso que eu estou mencionando não existe. O que existe é A negativo e B positivo. Não pode ser o inverso. Senão, essa desigualdade aqui não faz sentido. Né? Senão, 2 não é menor do que menos 4. 2 é maior do que menos 4. Daí eu teria invertido aqui, beleza? Então, vamos para uma questão de vestibular. Uma universidade do Ceará colocou a seguinte pergunta. Sejam x e y números reais que satisfaçam as desigualdades menos 3 é menor ou igual a menos x, que é menor ou igual a menos 2. E 1 é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 5. Ou seja, menos x, tá? Esse menos é importante, está entre menos 3 e menos 2. E y está entre 1 e 5. Então, é correto afirmar que 2 é menor ou igual a x sobre y, que é menor ou igual a 3 quintos. E assim ele dá outras desigualdades com x sobre y, né? Ele quer essa divisão aqui. Então, nós temos as seguintes desigualdades. Menos 3 menor ou igual a menos x, que é menor ou igual a menos 2. E 1 menor ou igual a y, que é menor ou igual a 5, certo? Como a gente quer o valor de x positivo e não o valor de menos x, então nós vamos multiplicar ambos os lados por menos 1 na primeira desigualdade. Menos 3 vai virar mais 3, certo? Menos x vai ficar mais x e menos 2 vai ficar mais 2. Eu tenho que tudo fica positivo. E eu tenho que inverter as desigualdades aqui. Então, de menor ou igual passa a ser maior ou igual. Então, reescrevendo, né, só para ficar com o valor menor à esquerda, eu tenho que 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. Já para a segunda desigualdade, queremos os valores dos inversos. Então, eu vou inverter, né, 1 com 1, que dá 1, é maior ou igual a 1 sobre y, que é maior ou igual a 1 sobre 5.
Então, podemos reescrever de novo para ficar o valor menor à esquerda. 1 sobre 5 é menor ou igual a 1 sobre y, que é menor ou igual a 1 sobre 1, que dá 1, né? Então, dividindo uma coisa pela outra, 2 sobre 5, né? Eu estou dividindo aqui x por y. 2 por 5, eu tenho 2 quintos. X sobre y aqui, e 1 sobre... E, perdão, 3 sobre 1 é 3. Então, portanto, essa daqui é a resposta. Mas a gente pode considerar de uma forma mais simples. Pensando nos mínimos e máximos, né? 2 é menor que x, 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. 1 é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 5. Então, portanto, o x mínimo é 2, o x máximo é 3, o y mínimo é 1 e o y máximo é 5. A menor fração que a gente pode escrever é a divisão do menor valor pelo maior valor, que é 2 quintos. Então, aqui, ó, 2 quintos. Sobrou 3 e 1, que é a maior fração que a gente pode escrever. X máximo sobre y máximo, que dá 3 por 1. Então, a gente cai no mesmo lugar, ó, 2 quintos é menor ou igual a x sobre y, que é menor ou igual a 3. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Manda para alguém que está precisando de ajuda com desigualdades. É um assunto um pouco complicado no começo, mas que é fundamental entender. Qualquer coisa, meu WhatsApp está na descrição do vídeo. Só clicar ali e se precisar de ajuda, eu estou à disposição. Abraço, valeu!